qual é o tema da aula de hoje? O jeito mais fácil de começar a vender bolos caseiros, tá bom? Então vamos colocar aqui, ó, vou escrever aqui só o título da aula de hoje, pra gente não demorar, mais fácil para começar a vender bolos. E gente, ó, eita, bolos caseiros. Bom, vocês estão entendendo aí, né? Esse aqui é o tema da aula de hoje, tá? E eu já vou começar a aula alterando o nome dessa aula. Aqui, ó, não é fácil. Isso aqui foi intencional. Eu vou trocar a palavra fácil por simples. Opa, tá? Então, você risca aí essa palavra fácil do seu dicionário, do seu caderno e escreve a palavra simples. Mas, Fer, por quê? Fácil e simples não é a mesma coisa? Claro que não. Claro que não é. Mas o fato é que todas as pessoas querem facilidade, né? Então eu queria chamar a sua atenção para você vir para assistir essa aula, para você entender o processo de vendas, tá? Ao meu ver, não existe nada fácil nessa vida. Todo mundo quer facilidade, mas de fato não existe nada fácil nessa vida. Tudo é difícil, até você conhecer e dominar determinada coisa, assunto, que nem no caso aqui a gente está falando das vendas. Depois que você conhece, que você domina, o que acontece? O que era difícil passa a ser simples, porque você conhece o processo. Vamos fazer um exemplo aqui que não tem nada a ver com vendas, mas eu acho que vai ficar bem fácil de você assimilar, de você lembrar. Fazer dieta aqui para vocês é fácil ou é difícil? Para mim, fazer dieta é difícil, né? Mas não entrar na roupa, não conseguir amarrar o sapato, não ter vontade de se olhar no espelho, se sentir feia, não ter saúde, também é difícil. Pra caçamba, né? Pra não falar o palavrão aqui, não é verdade? O que a gente precisa é escolher com qual difícil nós iremos ficar. O que é difícil para você? É fazer dieta ou não entrar na roupa, ter uma saúde precária por causa do sobrepeso? O que é mais difícil aí? A gente tem que escolher um difícil na vida, né? Agora eu quero te fazer, deu para vocês terem uma ideia aí que nada na vida é fácil, que tudo é difícil, né? Tudo tem um preço. Primeira pergunta, você que está aí me assistindo, você tem dificuldades com vendas? Você acha que é difícil vender? Sim ou não? Segundo, você tem medo de iniciar o seu negócio por não saber vender? Sim ou não? Quem ainda não começou, não iniciou as vendas, está entrando agora no mercado de bolos caseiros. Você tem medo de iniciar o seu negócio por medo de não conseguir vender? Sim ou não? Terceira pergunta, você tem vergonha de oferecer seus produtos para as pessoas? De divulgar os seus bolos para as pessoas? Você tem vergonha de oferecer seus produtos, seus bolos para as pessoas? Sim ou não? Se você respondeu sim, para vocês que responderam sim aí para as perguntas que eu trouxe aqui hoje, é por isso que você precisa ficar até o final dessa aula. Eu tenho certeza que a mesma pessoa não respondeu não para todas as perguntas. Então, se você respondeu sim para pelo menos uma, é por isso que você precisa ficar aqui até o final dessa aula, tá? Por quê? Porque a gente vai destravar isso aí, tá? Esse sim seu. E eu vou te mostrar o jeito mais simples, não é o jeito mais fácil, é o jeito mais simples de você começar a vender os seus bolos, tá bom? Pode parecer que não. Pode parecer que não, você me vê aqui dando aula hoje, conversando com vocês, né? Mas eu tinha os mesmos medos e receios que vocês têm hoje. Todas essas perguntas que eu fiz aqui para vocês, eu responderia sim. Eu não sabia vender e morria de vergonha de oferecer.
E foi com a técnica que eu vou ensinar vocês hoje que eu comecei a fazer as primeiras vendas, tá? E a primeira coisa que você precisa saber é que este medo de vender, de não vender e essa vergonha de oferecer é tudo uma questão de mentalidade, de bloqueios, e isso precisa ser mudado. Isso está dentro de você, depende de você e não das pessoas que vão comprar os seus bolos, tá bom? Então vamos lá? Na primeira pergunta, eu perguntei se você tem dificuldades com vendas e se você acha que é difícil vender, né? E para quem respondeu sim, eu vou falar uma coisa. Isso acontece porque você não conhece e não domina o processo de vendas. Muitas pessoas nem começam a vender bolo porque não querem encarar essa parte difícil, ou seja, não querem aprender, não querem sair da zona de conforto. Ah, isso é muito difícil, vou mexer com isso não, né? E muitas vezes acha que tá na zona de conforto ali, mas não tá tão confortável assim, né? Elas preferem ficar passando privações financeiras, ou seja, ruim de grana, conta aumentando, preferem ficar sem dinheiro, se sentindo incapaz, perdendo sono, acumulando dívida, do que enfrentar essa parte que para ela é difícil, né? Ou seja, não faz o que precisa ser feito. Não busca aprender esse processo de vendas. E como eu falei lá quando a gente começou, não é só aprender, é aprender e aplicar, né? Por quê? Porque existe sim um processo de vendas. E se você souber, isto é, se você dominar esse processo, os seus bolos acabam se vendendo sozinhos. E esse é o vender sem precisar vender, que eu e as minhas alunas falamos tanto. Se vocês aprenderem esse processo, vocês não precisam nem vender, entendeu? Mas para isso, precisa técnica e aplicação dessas técnicas, o que significa que a pessoa precisa querer aprender e buscar isso. Depois que aprende, o que era difícil passa a ser simples.